Fortaleza. 10 horas e 45 minutos e o nosso assunto agora é o primeiro caso de esporotricose autóctone notificado em gatos. Você não entendeu nada? Pois a gente vai entender juntos aqui com o doutor Atualpa Soares, que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Ceará. Doutor, o que é a esporotricose em gatos, né? O que é autóctone é porque ela surgiu aqui, no caso, sem nenhuma outra notificação. Mas o que é essa doença? E o que é que ela traz para o felino e também para o ser humano? Bom dia, Soraya. Bom dia, Tiago, e aos ouvintes e os telespectadores, né, da internet. Bom, a esporotricose, ela é uma doença que a gente tida como zoonose, né? Ou seja, pode ser transmitida do animal para o homem. Ela é adquirida inicialmente do solo, tanto é que há um bom tempo a doença era conhecida como doença do jardineiro, porque na realidade os humanos que adquiriam, que pegavam a doença, eram aqueles que tinham lida com o solo, né? Jardineiro, agricultor, daí esse nome, vamos dizer assim, mais popular da doença. Com o passar do tempo e a própria mudança do ambiente e essa presença mais maciça, vamos dizer assim, principalmente dos felinos, o aumento do número de felinos, sobretudo nas grandes cidades, e o hábito deles também de contato com esse solo, a gente começou a identificar que os felinos começaram a adquirir a doença através do solo, primariamente, e esses felinos contaminados acabavam por também contaminar outros felinos e poder contaminar os humanos, né? A gente só faz uma ressalva que, na realidade, não vilanizar, não crucificar o gato, ele não tem culpa. Na realidade, a falta de, vamos dizer assim, estruturação do poder público, de política pública efetiva para os animais e também de uma conscientização social, né, da criação da posse responsável, ela tem feito com que o pobre do animal esteja realmente adquirindo e transmitindo a doença. Esse é o primeiro caso que a gente tem notificado ao sistema de saúde, né, no município do Fortaleza e no estado do Ceará, que foi de um laboratório particular, um animal do bairro do Janguru Sul. Então, isso nos chama a atenção para que a gente discuta mais, chame ao poder público a sua atenção, né, pelos riscos que a gente tem da doença estar se propagando para outros animais e também para os seres humanos. E quem tem os animais, doutor Atualpa, pode fazer o quê? Que cuidados ter para que o bichinho não contraia esse tipo de doença? Olha, a doença, quando a gente fala que pode ser transmitida, na realidade, por mais que o gato ele carregue isso nos ferimentos que ele tem quando adquire a doença, né? Porque na realidade convém lembrar aqui que quando o animal adquire, ele vai ter lesões, sobretudo na face. Essas lesões, elas se caracterizam por não cicatrizarem, daí que chama a atenção para poder ser a esporotricose, e elas vão avançando, começa a ter secreção que pode ser purulenta, né? Ou seja, vai apresentar a presença de pus, e se a pessoa tiver contato com o fungo presente nessas lesões, é que vai adquirir. Então, o primeiro cuidado dentro da possibilidade é o cuidado com o animal. O animal que está num ambiente residencial, mesmo que esteja um quintal, e esse quintal geralmente ele tem uma higienização mínima, dificilmente ele vai adquirir. O solo precisa estar contaminado. Não é o simples contato com o solo que faz com que a pessoa adquira, porque o fungo, que é o esporotrix, o causador da doença, ele não vai estar assim espontaneamente. Então, o solo precisa ter contaminado. O animal também precisa ter um ferimento ou algo do tipo para que o fungo penetre e cause a doença, né? E é muito comum, infelizmente, sobretudo nesses gatos ou de rua ou que saem muito de casa, que eles acabem por se ferir, muitas vezes até em confronto com outros animais. E aí acabam, quando vão manipular ou manusear o solo de alguma forma, carreando e adquirindo a doença. Então, a pessoa evitar que esse animal, quanto mais ele puder não sair do domicílio, melhor. Se ele apresentar ou voltar, está sempre fazendo a higienização. A gente sabe que banho para gato é complicado, mas existem alguns produtos de higienização que não necessariamente são de banho, né? Conhecidos como banho a seco ou outros que podem ser indicados. E a pessoa, dentro do possível, sobretudo se o gato apresentar lesão ou ferimento, evitar tocar sem uma proteção, uma luva ou algo do tipo, está sempre se higienizando, principalmente após a manipulação dessas lesões. Teve lesão no animal ou na pessoa, buscar o sistema de saúde, obviamente, falar muito bem o histórico, se possível, para que o médico veterinário possa avaliar, né, se necessário, pedir os exames, né, que são os de diagnóstico para a esporotricose, e aí confirmar ou descartar a doença.
Doutor, mas para quem tem um bichinho, um gatinho, né? Ele pode morrer por conta desse problema e, por exemplo, é uma doença que traga também preocupação para a saúde do ser humano, de quem tem aquele animal? Olha, o grande problema, ele pode, é raro. A gente não fala de óbito e esporotricose, tá? É algo mais raro. A gente fala da doença em si. Qual é o grande problema? Primeiro porque é uma doença que não, por exemplo, no estado do Ceará, ela não tem um diagnóstico comum e a gente não tem preparo do sistema público para tratar. O tratamento são com medicações específicas, né, que a gente chama de antifúngicos, e não é um tratamento simples, é um tratamento demorado, pode demorar alguns meses. Se para o ser humano já é difícil fazer tratamentos prolongados, tomar medicações com frequência, imagina você fazer isso para um animal. E mais, vamos dizer assim, grave ou preocupante para nós é o fato da possibilidade de circulação em animais de rua, que a gente sabe que aí é mais raro ainda se falar em algo como tratamento. E essa possibilidade de vir para o humano, ela é um fato, a gente já tem essa ocorrência em outras cidades, em outras regiões do país, região sul, sudeste, até do próprio nordeste, a gente tem alguns estados e municípios que já vem passando por problemas com essa doença. É uma sobrecarga ao sistema público, né? E, obviamente, quando um animal desse pega e tira do solo, acaba por se contaminar, não tem a atenção especial, é um animal de rua e começa a propagar, ele vai, por tabela, não só contaminar outros animais, como pode contaminar outras regiões, outros locais que até então não teriam a esporotricose, né? Então, o risco maior é um risco mesmo sanitário de saúde pública. O senhor falou aí alguns cuidados que quem é dono de gato precisa ter. Infelizmente, os de rua não é possível, né? Estão soltos na rua aí, mas é um fato para a gente se preocupar, doutora Atualpa? É uma preocupação de saúde pública? Pronto, como eu lhe falei, a preocupação são as lesões. Então, tanto a pessoa como o humano é parecido, a principal manifestação, que é a grande maioria, são essas lesões cutâneas, as lesões na pele, essas feridas, né? Que elas não cicatrizam facilmente. Você pode fazer alguns tratamentos com antibióticos ou outros, vamos dizer assim, outras medicações, e ela não vai curar ou vai regredir sem a medicação específica, né? E podem aparecer também nódulos. Essas são as principais manifestações que a gente diz com relação à doença. O problema, como eu falei, é que é uma doença de difícil tratamento e as drogas para tratar, elas têm um custo elevado para o padrão brasileiro e, sobretudo, cearense. Então, não é todo cidadão que vai ter condição de tratar a si e, principalmente, tratar o animal. A gente sabe que o custo é elevado. E quando a gente fala da possibilidade dos animais de rua estarem disseminando ou poderem disseminar, caso a gente venha a identificar mais casos e não tenha uma ação do poder público agora, a gente lembra que o estado do Ceará hoje ele é totalmente despreparado, a gente pode dizer assim, em termos estruturais para a causa animal. Só para lembrar a vocês que para a esporotricose, se a gente tivesse de monitorar hoje, a gente tinha que ter um sistema de vigilância, de acompanhamento desses animais, eu não estou nem entrando no mérito do tratamento, mas de diagnóstico, vigilância e tratamento, que deveria ser feito pela Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente não tem nenhuma estrutura que não seja a Coordenadoria de Proteção Animal e não tem um veterinário no seu quadro. Como é que eu vou falar de vigilância e monitoramento se eu não tenho uma estrutura com nenhum médico veterinário que possa fazer isso? Então, realmente, essa preocupação que a gente traz agora, da gente alertar o poder público dessa necessidade. A gente está falando de uma doença sem entrar no mérito das diversas outras zoonoses que a gente tem circulando, né, no estado. Então, isso realmente é o risco maior. Não é uma doença letal, mas é uma doença de tratamento difícil, tratamento oneroso e tratamento prolongado. Então, a gente tem um risco realmente dessa disseminação, que é um desconforto para quem adquire a doença e para os animais que têm a doença. A depender da situação do animal, inclusive, é um pouco impactante para quem não é da área identificar ou olhar um animal a depender do grau das lesões que ele apresente. Mas eu gosto sempre de ressaltar, mais uma vez, o gato não é o vilão, não deve ser crucificado. Na realidade, a gente tem de instituir essas políticas públicas, fortalecer esse sistema de vigilância e de cuidado do animal, que é o que a gente precisa. Ok, doutor Atualpa, muito grata por sua participação. Fico alerta aí para os donos de felinos e também para aqueles que cuidam, né? Tem muitas ONGs que cuidam para ficar atentos a essa questão. Um grande abraço ao senhor, doutor Francisco Atualpa Soares, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do estado do Ceará. Um bom dia. Bom dia, a gente que agradece a atenção e se coloca à disposição.
Grande abraço. E